Nem toda igreja que fala de Jesus está pregando o verdadeiro evangelho. Isso pode parecer chocante, mas é exatamente o que a Bíblia já nos alertava em 2 Timóteo 4:3. Paulo diz assim, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esse tempo chegou. Igrejas lotadas, cultos emocionantes, mas com púlpitos cheios de mensagens vazias. Será que você está sendo enganado? Hoje eu vou te mostrar 4 sinais claros de uma falsa igreja. E o terceiro pode estar bem perto de você aí, sem que você perceba. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo, porque você precisa conhecer a verdade. Primeiro passo, eles usam a Bíblia, mas não pregam a Bíblia. Falar da Bíblia não é o mesmo que pregar a Bíblia. Esse é o primeiro sinal de uma falsa igreja, e talvez o mais sutil de todos. Muitos púlpitos hoje estão cheios de mensagens bonitas, emocionantes, motivacionais, vamos subir a montanha, mas vazias de verdadeira pregação bíblica. O pregador abre a Bíblia, lê um versículo e dali em diante, o sermão se torna uma palestra sobre autoestima, superação ou sucesso pessoal. A Escritura vira só um trampolim para um discurso humano. Mas olha o que Paulo ordena a Timóteo em 2 Timóteo 4:2 até o 4. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse tempo chegou. Já tem quem não queira mais doutrina, só emoção. Olha quanta cantoria em vez de palavra em culto. Não querem confrontação, querem conforto. Não querem ouvir sobre a cruz, pecado e arrependimento. Preferem mensagens que os façam se sentir bem, importantes, ego afagado. Não palavras que os façam se parecer com Cristo. Encaram a igreja não como um lugar para servir a Cristo, mas um lugar para se sentir bem, um show de autoajuda, um lugar para se autoafirmar. E aqui está o problema. Quando a igreja troca a exposição fiel da palavra por palavras agradáveis, ela abandona o poder que transforma. Romanos 10:17 nos lembra: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se não há pregação fiel da palavra, não há fé verdadeira sendo gerada. E não se engane, um sermão que cita versículos fora de contexto, mas não expõe o que Deus realmente disse, não é um sermão bíblico. É manipulação da verdade. Jeremias 23:16 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Ou seja, lá atrás já tinha falso profeta. A igreja verdadeira não entretém, ela edifica. Não massageia o ego, ela confronta o pecado. Não convida para uma jornada de sucesso terreno, para subir a montanha, mas para carregar a cruz de Cristo, pregar a Bíblia. É abrir o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Qualquer coisa fora disso é engano. Então, se você está em um lugar onde a Bíblia é lida, mas não é pregada com fidelidade, cuidado. Você pode estar sendo alimentado com sombra em vez de pão. A pregação bíblica não é opcional, ela é central. Cristo deve ser o centro e a Escritura a única fonte. Comenta aqui embaixo: igreja não é lugar de tapinha nas costas, pois o Evangelho confronta, o Evangelho mostra que você é pecador. Segundo passo. O foco está no dinheiro e não em Cristo. Outro sinal claro de uma igreja falsa é quando o foco deixa ser Cristo crucificado e passa a ser o dinheiro. Quando a mensagem gira em torno de ofertas, campanhas financeiras, chave da vitória, rosa ungida, promessas materiais, algo está errado, muito errado. Não tem problema em ensinar sobre generosidade, a Bíblia fala disso. Mas quando o púlpito se torna um balcão e o culto vira um mercado da fé, o evangelho foi trocado por ganância disfarçada de espiritualidade. Em 1 Timóteo 6,5, Paulo denuncia os que julgam que a piedade é fonte de lucro, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.
E chama isso de corrupção de mente. Em 1 Timóteo 6,10 ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. O dinheiro não é um mal em si, mas quando se torna o centro das pregações, rouba o lugar de Cristo. Algumas igrejas ensinam: dê para receber, faz um voto e Deus é obrigado a te abençoar. Isso não é fé, isso é barganha, não é evangelho, é superstição religiosa. Em vez de pregar a cruz, pregam uma conta bancária abençoada. Em vez de chamar ao arrependimento, chamam ao investimento no altar. Jesus disse em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A verdadeira igreja prega o Cristo que morreu por pecados, não um Cristo coach, que te dá um carro, casa, sucesso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,2, afirmou: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. Esse é o centro do evangelho. Se uma igreja fala mais de dízimo que de Jesus, ela se afastou do propósito eterno de Deus. Fuja das igrejas onde o pastor vive como milionário enquanto as ovelhas mal têm pão, onde o dízimo é explorado e Cristo é apenas um acessório de palco para faturar e cumprir meta de faturamento. Comenta aqui embaixo: Cristo é meu tesouro, pois não existe nada mais importante que Cristo para nós. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para te falar que é muito importante. Você está vendo nesse vídeo como a carne, o egoísmo desse mundo, pode deturpar o verdadeiro evangelho. Mas como identificar esses erros com clareza? E mais, como defender a fé com firmeza, sem cair em doutrinas distorcidas? Se você quer ir além do básico, realmente compreender a teologia bíblica, a formação completa em teologia é para você. Um curso 100% fiel às Escrituras, sem contaminações liberais, totalmente baseado em uma teologia totalmente conservadora. Você vai aprender a interpretar a Bíblia com total profundidade, refutar as heresias com segurança e crescer como um verdadeiro discípulo de Cristo. Clica no link aqui na descrição e começa hoje mesmo a sua jornada na verdade da Escritura. Terceiro passo: revelações acima da palavra de Deus. Um dos enganos mais perigosos em muitas igrejas hoje é a exaltação das chamadas revelações. Revelações acima da palavra de Deus. Profecias, sonhos, visões e palavras de revelação são colocadas como autoridade superior ou, no mínimo, equivalente à Bíblia. Como exemplos, temos desde pessoas que dizem ter revelações particularidades de Deus, focando no ganho financeiro, como apóstolos e pastores do Pix famosos na internet, até profetas colocados no mesmo patamar da Bíblia, como Ellen White, uma mulher com claros problemas mentais que teve seus delírios alçados ao mesmo nível da Escritura. Pode parecer óbvio dizer, mas isso é um erro gravíssimo. É antibíblico. Deus já falou e o que ele quis revelar está totalmente e completamente na Bíblia. Como diz Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A revelação final e suficiente é Cristo. E onde encontramos a revelação de Cristo? Na Escritura. Tudo que vai além disso deve ser julgado, não celebrado. O apóstolo João também alertou em 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Hoje, muitos pastores são tratados como oráculos. Dizem, Deus me revelou, e o povo aceita sem questionar. Mesmo que o que foi dito bata de frente com a Bíblia, ou não tenha qualquer base bíblica. Isso é idolatria, quando a autoridade do profeta ou do apóstolo é maior que a da Bíblia. A igreja já saiu do caminho da verdade. Paulo, em Gálatas 1:8, foi firme ao dizer,
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Revelações modernas que trazem doutrinas novas, práticas estranhas ou promessas que Deus nunca fez, não vêm do céu. São frutos de engano ou manipulação. A Bíblia é clara, suficiente e final. É nela que está toda a revelação necessária para a salvação, fé e prática cristã. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que eu não canso de repetir aqui e vou repetir 10 vezes em cada vídeo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Se a escritura nos torna completos, o que mais cargas d'água você precisa? Nada. Qualquer voz que contradiz a Bíblia ou se coloca no mesmo nível ou contradiz a ela não vem de Deus. A igreja verdadeira julga todas as coisas pela palavra. Ela é o nosso padrão, a nossa luz, a nossa revelação. Comenta aqui embaixo, a Bíblia é a minha revelação, pois ela é a única e suficiente palavra de Deus. O passo 4 é o evangelho da autoajuda e prosperidade. O quarto sinal de uma falsa igreja é quando o evangelho pregado se parece mais com uma autoajuda do que com a cruz de Cristo. Você já ouviu frases como: você nasceu para vencer, Deus vai realizar todos os seus sonhos, você é incrível, você é o centro do coração de Deus, você só precisa acreditar em si mesmo? Essas mensagens são populares, emocionantes e até motivadoras, mas não são do evangelho. O verdadeiro evangelho não exalta o homem, ele revela o pecado do homem e exalta a graça de Deus. Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Pelo contrário, em Lucas 9, 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o oposto do evangelho da prosperidade. O foco bíblico não é no eu, mas em Cristo crucificado. A teologia da autoajuda ensina que você é o centro. A Bíblia ensina que você é pecador, dependente da graça e chamado a morrer para si mesmo. Em 2 Coríntios 4, 5, Paulo declara: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Quando uma igreja só fala de bênção, sucesso, autoestima, prosperidade, sem tratar de arrependimento, santidade, regeneração e cruz, ela está anestesiando o povo com um falso evangelho. E Paulo foi claro em Gálatas 1:9, assim como já dissemos, e agora eu repito: se alguém te pregar um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O evangelho não é um convite ao conforto, é um chamado à salvação, ao discipulado, à obediência. Cristo é suficiente. Não precisamos de coachings espirituais, mas na conversão verdadeira. Comenta aqui embaixo: sigo a Bíblia, pois só ela é a nossa regra de fé e prática. Para concluir, se você identificou alguns desses sinais na igreja que você frequenta, não ignore. Em Gálatas 1:8, Paulo diz que mesmo que um anjo pregue outro evangelho, deve ser considerado maldito. Isso é sério. Falsas igrejas não só desviam pessoas da verdade, elas colocam vidas em risco eterno. Eu quero que você se volte para a Bíblia. Busque uma igreja que pregue o Cristo crucificado, que exalte a palavra, rejeite as modas teológicas. Em João 8:32, Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Se esse vídeo abrir os teus olhos, comenta aqui embaixo: sigo a Bíblia, e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos juntos defender a nossa fé bíblica. E olha, se você não curtir, você não se inscrever e ativar o sininho, o YouTube não vai notificar você dos próximos vídeos aqui do Nascido. Aí você vai reclamar que perdeu alguma coisa. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Amo muito a vida de vocês.